Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Fala hoje um pouco sobre a situação de titulares e reservas, né? Principalmente sobre Thales Magno e Gabriel Peck, que um tem oscilado bastante e o outro tem crescido de produção, e já aí um coro pela substituição do Thales Magno. Falar também sobre a situação do zagueiro Marcelo Alves, que tem correspondido bastante ali na zaga, e parece que o Madureira já está pensando aí como vai ficar a situação do Marcelo Alves para o ano que vem, para a próxima temporada, né, já nesse ano, para que o Vasco se movimente. Falar também um pouco sobre a situação aí do time, que deu uma evoluída com o Luxemburgo, apesar do resultado de ontem ter sido um pouco amargo, nós já vimos um Vasco bem melhor do que do início do trabalho. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, primeiro eu queria falar um pouco sobre a situação de evoluída, né? O Vasco ele fez um jogo muito mais ou menos, né, na volta do Luxemburgo, apesar de ter ganhado do Botafogo de 3-0, foi 3-0? Acho que foi 3-0, enfim. Apesar de ter ganhado do Botafogo, o Botafogo é um time que já está meio que entregue, né, não tá conseguindo produzir nada. E o jogo contra o Curitiba, o Vasco não conseguiu se sobrepor, o Curitiba acabou abrindo o placar e o Vasco ainda assim não conseguiu criar uma boa chance, ter uma boa noção de jogo. E depois teve o jogo do Bragantino, onde o Vasco foi totalmente dominado. O Bragantino fez 4 gols lá, foi uma derrota difícil. Mas do jogo do Atlético Mineiro para cá, o Vasco tem demonstrado uma melhora muito boa. O jogo do Atlético Mineiro, o Vasco ele se jogou bem fechado, esperando o adversário, e conseguiu fazer com que suas linhas ficassem muito próximas, conseguiu anular bem o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, conseguiu se segurar bastante e nos contra-ataques aproveitou as oportunidades que teve e fez o gol. O Vasco conseguiu fazer 3 gols, uma vitória de 3-2. O jogo contra o Palmeiras não foi um jogo ruim e o Vasco até poderia ter ganho essa partida. O Felipe Tirudo sobre o Vasco, ele tweetou algo como: depois que o Palmeiras fez o gol, ele ainda assim não ficava desesperado achando que já era, né? E foi mais ou menos a sensação que eu tive. Mesmo depois do Palmeiras abrir o placar, em outros tempos eu já imaginava que o Vasco ia abrir a porteira, que não ia conseguir reverter o placar. Mas ontem, apesar do Palmeiras ter feito 1-0, a sensação de que o jogo me passava é que não tinha nada acabado. Que o Vasco a qualquer momento podia empatar. Entendeu? Então acho que esse time deu uma encorpada assim e está melhorando. Agradeço sim ao Luxemburgo, aos jogadores que estão dando aí o sangue. E espero que continue nessa evolução, que eu acho que se o time continuar jogando nessa pegada, ele vai fazer um final de campeonato tranquilo. Bem, falando sobre o time, né, queria falar um pouco sobre a situação de alguns titulares, alguns jogadores, até reservas que não vêm rendendo, né? Eu acho que o Fernando Miguel, você tem ali suas críticas, não sai em bola de fora da área, mas nas vezes que tem que abafar na cara, ele abafa. Eu não trocaria o Fernando Miguel agora, principalmente pela situação do Lucão. Reta final de campeonato para goleiro, eu acho que não seria uma boa. O Léo Matos, para mim, tem sido um jogador extremamente útil. Defensivamente faz o feijão com arroz e ofensivamente tem sido uma das melhores peças aí do time, dando opção, fazendo cruzamentos certos dentro da área, já se tornou um dos jogadores mais assistentes do time, mesmo chegando meio que ontem, entendeu? Então acho que é um dos jogadores importantes ali do time. A zaga ali, Castan, Marcelo Alves, Henrique, você tem ali Bruno Gomes, Léo Gil, apesar de ter algumas contestações, eu não vejo outro jogador para posição. Muita gente falando do Caio Lopes e tal, mas eu acho que ainda não é hora. Apesar da Formiga Atômica estar fazendo algumas merdas, não colocaria, por exemplo, Marco Júnior ou Andrei no lugar dele. Benítez, nosso titular absoluto. Pikachu, bem, é um dos que mais vem rendendo, né? O Vinícius não rendeu, você pode tentar talvez o Catatal ali. E o Thales Magno, cara, o Thales Magno não vem jogando bem há muito tempo. Mesmo com a volta do Luxemburgo, ele fez um jogo interessante contra o Botafogo, mas como disse, o Botafogo não é parâmetro no momento, né? Tem jogado muito mal. E o Thales Magno não conseguiu ser útil. Ontem era uma das peças menos produtivas em questão de ofensividade, entendeu? Ele é participativo sim do jogo, mas ofensivamente ele não tem ajudado muito.
E o Peck, nas vezes que entrou, ele tem se mostrado útil, tem se mostrado veloz, tem mostrado que entende bem o jogo, tem tentado assistências. Ontem ele mandou 2 bolas que, se o Cano e o Vinícius tivessem aproveitado, tinha sido gol. Foram bolas perigosas, cruzando a área do goleiro. Ele já tinha feito um passe também no jogo anterior para o Cano, que deixou o Cano na cara com o goleiro. Então eu acho que o Peck ele tem feito por onde aí para tentar uma titularidade. E eu não vejo como segurar o Thales Magno por muito tempo, cara. Embora o Luxemburgo começou com o discurso de que vai recuperar o futebol do Thales Magno, ele tem sido uma peça muito destoante do time. Entendeu? E se o Peck continuar evoluindo e o Magno continuar nessa estagnação, eu vejo, sei lá, daqui a 2 jogos, no máximo, o Peck já toma essa vaga do Thales Magno. O Peck precisa de uma boa grande partida, com uma assistência ou um gol, entendeu? E o Vasco vencer. Na partida seguinte, eu acho que ele já é titular, pelo menos é a impressão que eu tenho. Bem, dos jogadores reservas, eu queria destacar um pouco o Vinícius, cara, que não vem agregando em nada. O Vinícius é meio que o Thales do banco, tá ligado? Nas vezes que ele entra, não tem sido útil. Ontem, as jogadas de velocidade, que ele precisava implementar ritmo e velocidade, ele não conseguiu ajudar. E às vezes era vencido na velocidade, que é a característica maior dele, digamos por assim. É outro jogador que eu acho que já deu assim um desgaste mesmo jogando pouco. E é incrível isso, né? Bem, sobre o Marcelo Alves, que eu queria falar um pouco sobre ele também, é um zagueiro que tem se mostrado útil desde o início do Brasileirão, né? Desde mesmo lá em 2020, eu falava que o Vasco tinha que ver se ele conseguia manter o Marcelo Alves, caso seja aí um valor tranquilo, que o Marcelo Alves se mostra um zagueiro muito útil. Pegou a vaga aí do Erley, é um zagueiro alto, é um zagueiro que tem boa recomposição, tem ajudado o time, tem sim algumas deficiências, é verdade, mas é um zagueiro que tem se mostrado aí bastante útil para o elenco. Bem, aparentemente o Madureira já se manifestou sobre o caso e caso o Vasco queira ficar com o Marcelo Alves, vai ter que dar alguma recompensa para o Madureira. No caso, seria aí ou pagar um valor pelo Marcelo Alves, ou fazer aí um empréstimo, ou sei lá, trocar empréstimo, qualquer coisa do tipo, por um jogador que seja útil para o Madureira. O problema seria convencer um jogador que está hoje no Vasco a ir jogar no Madureira, né? Por questão de visibilidade, tá? Não é nem de respeito ao Madureira, é visibilidade mesmo. Eu espero que a diretoria pense com carinho sobre essa situação do Marcelo Alves, porque, como eu disse, é um zagueiro útil. Não estou falando que é a última bolacha do pacote, que tem que mover céus e terras para ficar com ele. Não tem. Mas ele é útil. Se puder manter, mantenha. Acho que seria uma boa. Bem, gostaria de saber a sua opinião sobre os titulares atuais, principalmente sobre Thales Magno. Hoje, você trocaria Thales Magno pelo Gabriel Peck? E Vinícius, você acha que ele tem que continuar dando chance ou acha que outro jogador deveria ter essa oportunidade? Sobre Marcelo Alves, você acha que a diretoria tem que investir no jogador? Acha que ele não é isso tudo, que o Madureira não pode se crescer em cima desse jogador? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!